A vida é moldada pelas suas decisões. Escolha pequenas atitudes conscientes e verá seu destino se transformar. Epicteto nos lembra: quando tudo parece um redemoinho de tarefas e pressões, são as práticas simples que mudam a nossa forma de enxergar o mundo. Elas não precisam ser grandiosas, mas, se aplicadas com intenção, podem gerar uma transformação genuína. Imagine só, 3 dias. Apenas 3. É o suficiente para plantar as sementes de uma existência mais leve, mais firme e alinhada ao que realmente importa. Os hábitos que vamos explorar juntos aqui não são fórmulas mágicas, mas convites poderosos para despertar uma força interior que talvez você tenha deixado adormecer. E esse é o ponto central do estoicismo. A verdadeira mudança começa no agora, nas escolhas mínimas que, com o tempo, reverberam em toda a nossa rotina. 3 dias. 7 hábitos. O segredo está na intenção por trás de cada gesto. Essas práticas vêm direto dos ensinamentos de pensadores como Marco Aurélio e Sêneca, homens que nos mostram que a vida é feita, dia após dia, pelas decisões que tomamos. Escolher levantar mais cedo para escutar o silêncio. Respirar fundo e lembrar que a paz mora dentro. Se desprender do que já não serve. Cada uma dessas atitudes, quando feitas com consciência, nos aproxima de uma existência mais autêntica. Talvez você se pergunte: 3 dias são suficientes para mudar a vida? E a resposta é: sim, porque todo caminho começa com um primeiro passo. Esses 7 hábitos, que você está prestes a conhecer, podem parecer discretos, mas juntos são capazes de criar uma base sólida para uma nova forma de viver. Uma vida guiada não por reações automáticas, mas por propósito. E um aviso importante antes de começarmos: este vídeo foi feito com edição mínima, justamente para que você possa escutar com calma, enquanto caminha, organiza sua casa, trabalha ou simplesmente respira. Aqui, a ideia não é te prender à tela, mas te acompanhar. Como um áudio de reflexão. Como um lembrete sutil de que a transformação começa dentro. E antes de mergulharmos nisso, eu te proponho um desafio. Escreve aqui nos comentários: hoje é dia de mudança. Compartilha tua jornada. Vamos fortalecer essa corrente juntos. E claro, se você é novo aqui, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Assim, mais pessoas encontram esse conteúdo e também despertam para uma vida com mais presença, clareza e direção. Porque você está a poucos minutos de descobrir os 7 hábitos que podem mudar tudo. Em apenas 3 dias. Hábito 1. O silêncio da manhã. Começar o dia em silêncio pode parecer simples, mas o impacto que isso causa é imenso. Em vez de já sair correndo para o caos lá fora, imagine reservar os primeiros minutos do seu dia para simplesmente estar. Sem notificações. Sem vozes externas. Só você e o seu mundo interior. É nesse momento que você estabelece seu eixo. É o instante onde nenhuma influência externa ainda tomou conta da sua mente. No estoicismo, esse momento é quase sagrado. Sêneca dizia que a paz de espírito é o primeiro passo para uma vida de sabedoria. E o silêncio, meu amigo, é o portal para essa paz. Então experimente. Assim que acordar, sente-se por 5 a 10 minutos. Feche os olhos. Respire. Não precisa ser nada místico ou elaborado. Apenas observe o seu corpo, ouça sua respiração e permita-se estar ali, inteiro. Pode ser sentado na cama, na varanda ou onde você se sentir confortável. O importante é blindar esse tempo. Nada deve invadir esse espaço. Com o tempo, você vai perceber, esse pequeno ritual muda tudo. O dia começa diferente. Você se torna menos reativo, mais centrado, mais dono de si. É como se criasse uma armadura invisível contra o barulho do mundo. Esse silêncio te âncora, te protege, te fortalece. E mais do que isso, ele te dá clareza. Porque enquanto a maioria desperta já sendo puxada pelas demandas do mundo, você desperta com intenção, com direção. Esse momento é seu. Um lembrete silencioso de que você é prioridade. É uma prática de amor próprio. E também de disciplina, uma virtude essencial para os estoicos. Comece com 5 minutos. Faça disso um presente diário. E observe, ao final de 3 dias, você já vai sentir que algo dentro de você está mais estável, mais firme, mais forte. Hábito 2. Respire profundamente, como um guerreiro tranquilo. Respirar é algo tão natural que a gente nem percebe, até o momento em que precisa. Mas no estoicismo, a respiração não é apenas biológica. Ela é uma ferramenta de poder, de autocontrole, de presença.
Quando respiramos de forma consciente, voltamos ao agora. Nos desconectamos da ansiedade do futuro e das sombras do passado. A maioria de nós vive no automático, presos em ciclos de tensão sem nem notar que estamos respirando mal. É como se o corpo estivesse sempre em modo de alerta, sempre pronto para reagir, mas nunca para viver. Respirar como um guerreiro tranquilo é diferente. É pausar, é inspirar com intenção e expirar liberando tudo que não te pertence. Imagine, no meio de um dia tenso, você fecha os olhos por um instante e respira profundamente. Sente o ar preenchendo o corpo, como se a calma estivesse invadindo cada célula. E ao soltar o ar, deixa ir junto a tensão, a pressa, o medo. Essa é a prática. E ela muda tudo. Uma técnica simples para isso é a chamada respiração em 4 tempos. Inspire contando até 4. Segure o ar por 4 segundos. Expire por 4 segundos. E mantenha os pulmões vazios por mais 4. Isso ajuda a regular seu sistema nervoso, desacelerar o coração e dar clareza à mente. É como apertar o botão de reset. E pensa comigo, quantas vezes você já escutou um respira fundo antes de algo importante? Isso não é clichê. É neurociência. É autocuidado. É sabedoria ancestral. Respirar com intenção é treinar sua presença. É declarar para si mesmo, eu não sou refém do que acontece. Eu escolho como vou responder. Respirar profundamente também é uma forma de se reconectar com o corpo, com o que está travado, tensionado, ignorado. O ombro pesado, o maxilar rígido, o peito apertado, tudo isso pode ser dissolvido numa respiração bem feita. Experimente agora mesmo. Inspire devagar e solte. Sentiu? Só esse simples ato já te trouxe de volta para você. E aqui vai a dica. Comece o dia com 3 respirações profundas. E à noite, antes de dormir, repita. Esse ritual te prepara para encarar o dia e também para descansar com a mente em paz. Aos poucos, você vai perceber, as situações difíceis continuam existindo. Mas você agora tem uma âncora. Você tem um refúgio interno. E isso muda tudo. Hábito 3. Pratique a gratidão ativa. Enxergue o que já é seu. A mente humana tem um costume curioso: focar no que falta, no que não deu certo, no que ainda não conquistou. Mas os estoicos nos mostram o oposto. Eles nos ensinam a voltar o olhar para aquilo que já está aqui. Porque a verdadeira liberdade começa quando a gente aprende a valorizar o que tem e não a sofrer pelo que não tem. Epicteto dizia que a riqueza está em querer pouco, não em ter muito. E Sêneca lembrava que quem sabe apreciar, vive em paz. A prática da gratidão ativa não é dizer obrigado da boca para fora. É um exercício diário de percepção. É aprender a enxergar com profundidade as pequenas coisas que sustentam a sua vida. Comece o dia assim. Sente-se. Respire fundo. E observe. A luz entrando pela janela. O cheiro do café. A chance de respirar mais um dia. Esses detalhes que a gente normalmente ignora, são eles que dão cor à existência. Marco Aurélio valorizava a simplicidade como solo fértil para a alma. E quando a gente aprende a notar esses pequenos presentes, descobre que já carrega muito mais do que imaginava. E tem mais, essa gratidão também se estende às pessoas. Pense em alguém importante para você. Lembre-se de um momento com essa pessoa. Um gesto, uma palavra, um sorriso. Agora, permita-se sentir isso. Não como uma memória distante, mas como algo vivo, presente, real. Essa conexão sincera com o que temos é o que fortalece nossa mente. Porque, no fundo, é a insatisfação constante que nos afasta da paz. Gratidão não é conformismo. É clareza. É saber que, mesmo em meio aos desafios, ainda há motivos para agradecer. E aqui vai uma prática. À noite, escreva 3 coisas pelas quais foi grato no dia. 3 experiências, momentos, pessoas, e tente não repetir. Isso vai treinar seu olhar para o essencial. Vai ensinar sua mente a buscar o que é verdadeiro, não o que é passageiro. Você vai perceber que, em apenas 3 dias, algo muda. Sua perspectiva se expande. Você começa a caminhar com mais leveza, porque entende que já carrega dentro de si as raízes da tranquilidade. No estoicismo, gratidão é mais do que um sentimento. É uma forma de ver o mundo. É o primeiro passo para uma vida independente, serena e forte. Hábito 4. Desapegue do supérfluo, liberte espaço para o essencial.
Quantas coisas você carrega que já não fazem mais sentido? Compromissos que te esgotam. Objetos que ocupam espaço. Até sentimentos, mágoas, culpas, expectativas, que já perderam o valor. O estoicismo nos convida a fazer uma faxina. Não só na gaveta, mas na mente, nas emoções, nos vínculos. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escolheu viver com simplicidade. Porque ele sabia, quanto mais leveza, mais clareza. E clareza é liberdade. Agora pense, se sua mente fosse um quarto, quantas caixas estariam empilhadas ali? Coisas que você mantém por hábito, por medo ou por apego. Mas no fundo, você sabe que não precisa delas. Elas só ocupam espaço. Só bloqueiam o que realmente importa. Desapegar é um ato de coragem. É olhar para dentro e dizer, isso ainda me serve. Se não serve mais, solte. E isso vale para relacionamentos, padrões de pensamento, obrigações que você carrega por obrigação social. Talvez você esteja vivendo sob expectativas que nem são suas. E a verdade é, manter o que já expirou exige energia. Energia que poderia ser direcionada para aquilo que realmente te move. Desapegar não é perder. É permitir que o novo entre. É criar espaço para aquilo que ressoa com quem você está se tornando. No estoicismo, isso se chama essencialismo prático. Ficar com o que é útil, verdadeiro e virtuoso. Deixar ir o que é distração, excesso ou ruído. Quer começar? Faça uma revisão interna. Escolha uma área da sua vida por dia. Pode ser uma gaveta, uma rotina, um pensamento recorrente. Pergunte-se: isso me aproxima da vida que quero construir? Se a resposta for não, libere. A leveza que surge depois é real, quase física. E sim, pode ser difícil no começo. Às vezes o apego é antigo, emocional. Mas cada pequeno ato de desapego fortalece a sua autonomia. Cada espaço que você libera, dentro ou fora, vira um convite ao novo. Desapegar é um hábito poderoso. Quando praticado com consciência, te devolve o controle. Te lembra que você não precisa de tudo, só do que faz sentido. Nos próximos 3 dias, experimente soltar algo por dia. Um objeto, uma obrigação desnecessária, um pensamento repetitivo. Observe o efeito. Você vai notar que a leveza não é só uma metáfora. É uma nova forma de caminhar pelo mundo. Hábito 5. Estabeleça propósitos claros. Dê direção à sua existência. Viver sem propósito é como navegar sem bússola. Você pode até estar em movimento, mas sem saber para onde está indo. E é por isso que tantos de nós acordam já cansados, pulando de uma tarefa para outra, reagindo ao mundo, sem sentir que estão realmente vivendo. Os estoicos enxergavam o propósito como uma âncora, algo que mantém a mente firme, mesmo quando tudo à volta está em tempestade. Marco Aurélio dizia que nosso dever é fazer o que está diante de nós, com justiça, com clareza e com intenção. Ou seja, viver com propósito não é grandioso. É real. É escolher, dia após dia, a direção que faz sentido. Então, o que é propósito? Não é uma missão mística que vai aparecer em letras douradas. É simplesmente a resposta sincera à pergunta: o que realmente importa hoje? Essa pergunta, quando feita com honestidade, muda o ritmo do seu dia. Talvez hoje o seu propósito seja ouvir com mais paciência, ou cuidar da sua saúde, ou simplesmente dar o seu melhor no que precisa ser feito. E veja, não é sobre rigidez. Propósito não é um plano fechado. É uma bússola. É flexível, mas firme. Ele te guia, mesmo quando o vento muda. Sem essa clareza, você se perde facilmente em distrações. Cada nova notificação, cada nova cobrança, vira um convite para o desequilíbrio. Mas quando você tem um norte, você escolhe melhor. Você responde melhor. Você vive com intenção. E no estoicismo, isso é tudo. Porque o estoico não vive em função do mundo. Ele age a partir do que está dentro, do que ele controla. Epicteto nos lembra: liberdade verdadeira é agir conforme nossos princípios, e não conforme as pressões do exterior. Então aqui vai o convite. Nos próximos 3 dias, acorde e defina uma intenção clara para o seu dia. Uma só. No fim do dia, reflita: eu vivi de acordo com esse propósito? Se sim, celebre. Se não, aprenda, sem culpa. Você vai perceber que até as tarefas mais simples ganham significado. E os dias deixam de ser um borrão.
Você passa a viver com mais presença, mais foco, mais propósito. Essa prática não exige nada externo. Só você, com coragem de escolher com consciência. Hábito 6. Ouça mais, fale menos, cultive a sabedoria no silêncio. Num mundo onde todos querem falar, ouvir se tornou um superpoder. E os estoicos sabiam disso. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca, para ouvir 2 vezes mais do que falamos. Isso não é só uma frase de efeito. É um lembrete profundo de que escutar é um ato de presença, de humildade, de força. Quando você escolhe ouvir, de verdade, você se afasta do impulso de reagir e começa a entender o que realmente está acontecendo ao seu redor e dentro de você. Quantas vezes, em uma conversa, você já estava preparando sua resposta antes mesmo do outro terminar de falar? Esse comportamento é automático, mas também é um obstáculo, porque quando escutamos apenas para responder, não estamos presentes. Estamos presos ao nosso ego, à nossa pressa. No estoicismo, escutar é uma forma de disciplina mental. É aprender a observar sem julgamento. É reconhecer que o outro também carrega uma história, uma dor, um ponto de vista que merece ser compreendido. Quando você fala menos, você dá espaço. E nesse espaço, nasce a sabedoria. Experimente isso. Na próxima conversa, não interrompa. Apenas escute. Deixe o outro esvaziar o que precisa ser dito. E em vez de pensar no que vai responder, pense: o que eu posso aprender aqui? Essa simples mudança transforma relacionamentos, evita conflitos e te dá uma clareza que antes era bloqueada pela ansiedade de falar. Além disso, ouvir mais também é uma prática de humildade. Os estoicos alertavam contra a arrogância de achar que já sabemos tudo. A mente sábia é aquela que se mantém aberta. Cada pessoa, por mais simples que pareça, tem algo a ensinar. E quando você se torna receptivo, começa a perceber isso nos detalhes, nas entrelinhas, no tom de voz, no silêncio entre as palavras. E tem mais: quando você ouve com atenção, você se conecta. As pessoas sentem quando estão sendo realmente escutadas. E isso cria respeito, confiança e vínculos verdadeiros. Nos próximos 3 dias, pratique a escuta ativa. Escolha um momento por dia para falar menos e ouvir mais. Não como quem espera a vez de falar, mas como quem busca compreender. Você vai perceber que esse hábito, tão sutil, tem um poder imenso. Porque quando você para de preencher o mundo com as suas palavras, você finalmente começa a escutar o que ele tem a te dizer. E isso, meu amigo, é o que os estoicos chamavam de sabedoria prática. Firme, silenciosa e transformadora. Hábito 7. Reflita ao anoitecer, encerre o dia com sabedoria. O mundo desacelera. A noite cai. E nesse momento de quietude, você recebe um convite silencioso: voltar-se para dentro. Os estoicos tinham um hábito simples, mas poderoso: revisar o dia. Não como quem se julga, mas como quem deseja crescer. Marco Aurélio, em seus escritos pessoais, fazia isso com frequência. Ele revia suas atitudes, suas reações, seus pensamentos. Tudo com um único objetivo: se alinhar à virtude. Evoluir. Um passo por vez. Porque a verdade é que passamos muitos dias no automático, reagindo, correndo, tentando dar conta. E só percebemos que algo está fora do lugar quando já está tarde demais. Mas quando você cria o hábito de refletir ao final do dia, tudo muda. Você começa a entender o porquê das suas atitudes e não só o que fez. Então experimente. Ao se deitar ou antes de dormir, sente-se por alguns minutos. Respire fundo. E faça algumas perguntas a si mesmo. Hoje, eu fui fiel aos meus valores? Reagi com calma ou fui guiado pela emoção? Houve algo que eu faria diferente? Essa não é uma prática de culpa. É um exercício de lucidez. Você está ajustando o leme, se preparando, conscientemente, para um amanhã mais claro. E não precisa durar muito. 5 minutos já são suficientes. Com o tempo, você vai perceber que esse hábito afia sua percepção. Você passa a reconhecer seus padrões e a escolher com mais consciência. E mais, essa prática te ensina a desligar o ruído do dia, a não levar para a cama preocupações que podem ser soltas com uma respiração e uma reflexão honesta. Afinal, como disse Sêneca, a alma que examina a si mesma encontra liberdade. Essa revisão noturna é um ritual, quase sagrado.
É o momento em que você se encontra com quem realmente é, longe das pressões, longe das máscaras. E quando feita por 3 dias seguidos, você vai notar a diferença. Vai dormir mais leve. Vai acordar mais inteiro. Porque refletir não é olhar para trás com peso. É olhar para dentro com intenção. E aí está. 7 hábitos estoicos, simples na forma, profundos no impacto, que podem transformar completamente a forma como você vive, pensa e reage. Em apenas 3 dias. Agora, a escolha é sua. Você pode seguir no piloto automático, deixando o mundo decidir por você. Ou pode dar o primeiro passo, mesmo que pequeno, em direção a uma vida mais intencional, serena e poderosa. Não precisa fazer tudo perfeito. O estoicismo não exige perfeição, exige prática. E prática começa com decisão. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, comente aqui embaixo. Dedo indicador apontando para a direita. Hoje é o dia da mudança. Esse simples ato já inicia o processo. Você se declara em movimento. Se você ficou até aqui, escreve também "Eu fui até o final" nos comentários. Porque isso me mostra que estamos juntos nessa jornada. E sim, eu leio tudo. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, agora é a hora. Se junte a essa comunidade de pessoas que estão buscando mais do que motivação passageira. Estão buscando direção, clareza e consistência. Ative o sininho, deixe seu like polegar apontando para cima e compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando reencontrar o próprio eixo. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, com mais práticas, mais filosofia e mais força interior. E lembre-se, o controle está em você. Sempre esteve.